Os evolucionistas teriam enchido as páginas das publicações científicas refutando as provas a favor do criacionismo se pudessem ter feito isso. Sua ausência expõe o que há muito tempo tem sido um grande segredo na ciência. Os evolucionistas cometeram um erro colossal criando a teoria de uma Terra que se desenvolveu sobre a premissa de que os granitos se formaram naturalmente, sem ter evidências científicas sólidas para apoiar tal premissa. Sua incerteza foi amplamente expressada através de um comentário feito por um renomado geólogo que se pronunciou no Simpósio Internacional sobre a origem do granito em 1947. Senhor Presidente, senhoras e senhores, é um prazer fazer parte de uma discussão desse tipo, por dois motivos. Em primeiro lugar, os jornais e o rádio nos trazem diariamente problemas e nos ameaçam com consequências drásticas se não os solucionarmos. Nesse simpósio, nós tratamos de um problema que, na verdade, é um velho amigo. Tal problema remonta, na verdade, a todos os anos durante os quais houve uma ciência da geologia. Jamais ficamos satisfeitos em termos encontrado uma solução. E, portanto, devemos notar que nenhuma consequência grave surgirá se não chegarmos a tal solução. D. A origem do granito, Sociedade Geológica da América, Memoir 28, F. Fitz Osborne, Universidade Laval, Montreal. Apesar dessa atitude de descaso, os geólogos teriam bons motivos para se preocuparem com a origem dos granitos, mesmo antes das evidências sobre os halos de polônio terem sido publicadas. Esta rocha é a riolite. Ela se formou quando o granito se derreteu na terra, forçou seu caminho para a superfície e lentamente se resfriou. Seus cristais são quase que microscópicos e de cor clara. Em contraste, o granito possui minerais escuros que contêm os halos de polônio e seus cristais são muito maiores. Os geólogos esperavam estar certos ao assumir que o granito se formou através do lento resfriamento nas profundezas da Terra, mas desde o início eles obtiveram evidências de que tal premissa estava errada. Esta riolite, formada através do lento resfriamento a uma profundidade de 555,3 metros, exibe apenas diminutos cristais. Não é um granito. Então, os geólogos teriam que presumir que os granitos se formariam a uma profundidade bem maior. Na década de 60, os geólogos derreteram pequenos pedaços de granitos e deixaram que esfriassem lentamente sob condições de calor e de pressão existentes a grandes profundidades na Terra. Esta é uma pedra produzida em tais experiências. Tem apenas pequenos cristais, como a riolite. Não tem cristais grandes, não tem cristais escuros. Não é granito. Os halos de polônio nos dizem que os granitos se formaram pela criação, não por processos naturais. Os granitos contêm a assinatura da criação. Riolites e pedras criadas em laboratório não têm. É tudo bastante simples. Apesar de tais fatos, em 1987, geólogos ainda tratavam da origem dos granitos como em 1947, quando foi mencionado como sendo um velho amigo. O simpósio de 1987 terminou com o seguinte lamento. Conforme foi bem documentado pela discussão durante esta reunião, muitas antigas questões ainda são debatidas. Eu espero que daqui a 100 anos não estejamos debatendo as origens dos granitos. Professor W.S. Fife, Departamento de Geologia, Universidade de West Ontário, Canadá. Porém, 4 anos mais tarde, em 1991, geólogos no segundo simpósio de Hutton sobre a origem dos granitos e rochas correlatas não conseguiram realizar seu desejo e as mesmas questões foram debatidas. O geólogo Dr. Andrew Snelling, da Fundação Criacionista Científica da Austrália, examinou as evidências de campo quanto à origem dos granitos e considera as possibilidades de sua criação. O estudo da geologia se dedica a pesquisar a história da Terra e a origem das rochas que cobrem a superfície da Terra. Então, se estudamos a origem dos granitos, é uma coisa importante, porque não é apenas uma questão isolada. O motivo é porque essas rochas, esses granitos, são encontrados em todos os continentes da superfície da Terra, expostos em áreas visíveis, às vezes por centenas de quilômetros quadrados, como, por exemplo, aqui no sul da Califórnia. Essas rochas estão expostas na cordilheira de montanhas que forma a espinha dorsal dessa região. Então, lidar com a questão da origem dos granitos é de fundamental importância para entendermos o desenrolar da história da Terra. Quando respondemos à pergunta sobre a origem dos granitos, nós podemos nos reportar à literatura científica convencional, onde há a ideia que a maioria dos cientistas propõe de que tais rochas, os granitos que vemos aqui expostos nessas montanhas atrás de nós, se originam
da época em que um material aquecido chamado magma existia nas profundidades abaixo da superfície da Terra. Eles supõem que ele tenha se resfriado lentamente ao longo de vários milhões de anos. E eu sugiro que milhões de anos de erosão do material que cobria o granito tenha agora sido exposto à nossa visão para que nós estudemos a questão. É isso que lemos na maior parte da literatura, se não em todos os livros. O que nos é ensinado como o saber convencional relativo à origem dessas rochas. Para responder a essa pergunta sobre a origem dos granitos e para vermos se a sabedoria convencional seria a explicação correta, nós precisamos examinar as relações de campo do granito, como ocorre o granito e como ocorre em relação a outras rochas. Aqui, por exemplo, no sul da Califórnia, nas cordilheiras, onde esses granitos são expostos em centenas de quilômetros quadrados, nós encontramos algumas relações bastante estranhas para as quais o saber convencional não parece ter explicação. Por exemplo, nós vemos, como aqui nessa rocha, uma parte escura, como se fossem blocos e remendos que estão claramente delineados e facilmente visíveis contra o granito normal. E em outros lugares podemos ver o que parece ser um material com veios. E isso suscita a pergunta se por acaso teriam 2 ou talvez até 3 formas de magma derretido de diferentes composições. E também suscita a pergunta de como o saber convencional pode explicar formas derretidas assim, existindo lado a lado para produzir rochas desse jeito tão diferentes umas das outras. E mesmo assim não se misturam. Quando vamos até Bishop, por exemplo, aqui na Califórnia, nós podemos ver, na verdade, numa área montanhosa, material derretido, nesse caso que resfriou até o lodo, interagindo com uma rocha do tipo de granito, o minério de granito que nós temos. E lá onde sabemos com certeza que houve mistura e interação, nós podemos ver onde bolhas de minério de granito foram incluídas na pedra básica. E isso indica que, pelo que sabemos, o material derretido interagindo com a rocha, isso produz a mistura. E isso realmente suscita questões acerca do saber convencional que normalmente explicaria estas pedras que vemos aqui como talvez sendo várias formas derretidas resfriando ao mesmo tempo que deveriam se misturar. Porém, essas relações demonstram que não se misturaram. Isso nos leva a fazer a pergunta: existe alguma outra explicação possível para a origem destas rochas, para estes granitos? Eu acredito que haja outra explicação. Sabe, quando eu olho para estas pedras e eu vejo suas relações conforme nós discutimos aqui, nós somos levados a perguntar a nós mesmos, poderiam estas rochas ter sido formadas rapidamente, repentinamente? Afinal, não houve tempo para haver mistura. Não houve provavelmente calor envolvido, porque senão o calor teria colaborado para que a mistura ocorresse. Então, isso traz à minha mente a possibilidade de que nos fala a Bíblia, de que Deus criou as rochas no início. Poderiam estas rochas ser rochas que Deus criou? A Bíblia nos diz que no começo Deus criou a terra, Ele criou o solo. Isso significa que Ele criou as rochas. Poderiam estas rochas, esses granitos, ter tido uma origem súbita, criada por Deus? É significativo neste contexto que, portanto, não apenas observemos as relações de campo, mas também devemos olhar tais rochas no microscópio. Porque no microscópio, ao examinarmos estas rochas, poderemos ficar cientes de que existem provas sólidas, que já foram descobertas há algum tempo, a respeito de partículas nestas rochas, uma radioatividade que sugere de maneira enfática que estas rochas tenham sido criadas por Deus. Uma assinatura indicadora de tal radioatividade surgindo do nada por alguns momentos, deixando sua marca no granito sólido, nos fala de uma criação instantânea como as bolhas congeladas no copo de Alka-Seltzer. Algo extraordinário aconteceu quando estas rochas se formaram. Algo que desafia todas as leis físicas que atualmente observamos. A evidência foi apreendida pelo granito. E no microscópio podemos ver o pequeno mistério da criação, halos de polônio.